A névoa densa abraça as montanhas austríacas como um manto espesso e gelado, ocultando os picos nevados que se erguem majestosamente contra o céu cinzento de dezembro. Nas aldeias tradicionais espalhadas pelos vales dos Alpes, o inverno não traz apenas o frio cortante e as noites intermináveis, mas também o despertar de antigas tradições que ecoam através dos séculos. As casas de madeira, com suas janelas iluminadas por velas tremeluzentes, parecem pequenas fortalezas contra a escuridão que se aproxima mais cedo a cada dia. Nos mercados de Natal, os vendedores organizam suas bancas com cuidado meticuloso, exibindo artesanatos tradicionais, especiarias aromáticas e doces que enchem o ar com fragrâncias reconfortantes. Crianças correm entre as barracas com faces rosadas pelo frio, suas respirações formando pequenas nuvens de vapor, enquanto observam maravilhadas os brinquedos de madeira entalhados à mão. Seus pais as seguem de perto, carregando sacolas cheias de presentes e mantendo os olhos atentos aos pequenos, que parecem fascinados por cada detalhe da temporada festiva. Mas enquanto as famílias se preparam para as celebrações natalinas, uma tensão palpável paira no ar. Os mais velhos sussurram entre si, lançando olhares cautelosos para as crianças que brincam despreocupadas. Suas conversas cessam abruptamente quando os pequenos se aproximam, substituindo palavras sombrias por sorrisos forçados e comentários sobre o tempo. Há algo que as gerações anteriores sabem. Um conhecimento passado de pai para filho, em sussurros nervosos e histórias contadas apenas quando as crianças já dormem profundamente. As tradições desta região montanhosa são antigas, muito mais antigas do que muitos se atrevem a admitir. Elas precedem o cristianismo, mergulhando suas raízes em crenças pagãs que sobreviveram aos séculos de mudança religiosa e cultural. Enquanto o mundo moderno abraça uma versão comercializada e suavizada do Natal, nestas aldeias alpinas, as tradições originais ainda pulsam com vida própria, mantendo viva a memória de tempos quando os invernos eram mais brutais e as superstições mais necessárias para a sobrevivência. Os preparativos para dezembro são diferentes aqui. Além dos presentes e decorações natalinas convencionais, há outros objetos sendo cuidadosamente preparados em porões e sótãos escuros. Máscaras de madeira esculpidas com precisão aterrorizante são retiradas de baús empoeirados e inspecionadas à luz de velas. Peles de animais são escovadas e preparadas, enquanto chifres são polidos até brilharem com um lustro sombrio. Correntes de ferro são testadas para garantir que produzam o som adequado. Um tinir metálico que ecoa pelas ruas de paralelepípedos como um presságio de algo que está por vir. As crianças notam essas atividades estranhas, é claro. Elas fazem perguntas com a curiosidade natural da infância, mas são rapidamente distraídas ou recebem respostas vagas que deixam mais dúvidas do que esclarecimentos. Os adultos trocam olhares significativos por cima das cabeças dos pequenos, uma comunicação silenciosa que fala de tradições que devem ser preservadas, independentemente do desconforto que possam causar. À medida que dezembro avança, a atmosfera na região se torna cada vez mais carregada. O vento que desce das montanhas parece carregar sussurros de eras passadas, e as sombras que se estendem entre as casas parecem mais profundas e ameaçadoras. Os comerciantes locais começam a vender itens que não são encontrados em outros lugares durante esta época do ano. Pequenos amuletos de proteção, ervas específicas queimadas para afastar espíritos malignos e doces especiais que supostamente trazem boa sorte para as crianças bem comportadas. A dicotomia entre luz e escuridão, bem e mal, recompensa e punição torna-se mais pronunciada. Enquanto as histórias de São Nicolau e sua generosidade são contadas com carinho, há outras narrativas que aguardam nas sombras, histórias que falam de uma figura muito diferente, uma entidade que equilibra a balança da justiça natalina de uma forma que o mundo moderno prefere esquecer. Essas são as sementes de uma tradição que está prestes a florescer novamente, trazendo consigo todo o peso de sua herança ancestral. Heinrich Müller caminha pelas ruas de pedra da antiga aldeia de Salzburg com passos medidos e deliberados, seus 85 anos de vida pesando em cada movimento cuidadoso.
Suas mãos nodosas, marcadas por décadas de trabalho duro e invernos rigorosos, agarram firmemente uma bengala de madeira escura que pertenceu a seu avô. Os olhos azuis desbotados, ainda aguçados apesar da idade, observam cada detalhe ao redor com a atenção de quem guarda segredos profundos e responsabilidades ancestrais. Como o último dos verdadeiros contadores de histórias da região, Heinrich carrega em seus ombros curvados o peso de tradições que remontam a épocas quando as montanhas austríacas eram habitadas por tribos que veneravam deuses esquecidos e temiam criaturas que viviam na fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ele é o guardião de conhecimentos que muitos consideram meras superstições, mas que ele sabe serem verdades fundamentais sobre a natureza dual da temporada natalina. A casa de Heinrich, construída no século XVIII, situa-se no final de uma rua estreita e sinuosa, cercada por jardins que no inverno parecem um cemitério de plantas adormecidas cobertas por neve. O interior da residência é um museu vivo de artefatos tradicionais. Máscaras antigas penduradas nas paredes como rostos espectrais, livros encadernados em couro contendo histórias escritas à mão e objetos rituais cujo propósito foi esquecido pela maioria das pessoas. O cheiro de madeira velha mistura-se com o aroma de ervas secas e a fumaça de uma lareira que raramente se apaga durante os meses frios. Durante o ano todo, Heinrich vive uma vida relativamente tranquila, cuidando de seu pequeno jardim, lendo seus livros antigos e recebendo ocasionais visitas de estudiosos interessados no folclore local. Mas quando dezembro se aproxima, uma transformação sutil ocorre no velho homem. Seus movimentos tornam-se mais purposivos. Seus olhos adquirem um brilho de urgência, e ele começa a preparar-se para o que considera a época mais importante do ano. Não pelas celebrações comerciais do Natal moderno, mas pela preservação de tradições que considera essenciais para o equilíbrio moral da comunidade. Heinrich possui uma biblioteca pessoal que seria a inveja de qualquer folclorista. Manuscritos medievais escritos em alemão antigo, pergaminhos que documentam rituais pagãos adaptados para coexistir com o cristianismo e diários de antepassados que registraram encontros com entidades sobrenaturais. Ele passa horas estudando esses textos, não como curiosidades históricas, mas como manuais práticos para compreender e perpetuar tradições que acredita serem vitais para a saúde espiritual de sua comunidade. A responsabilidade que Heinrich sente é imensa e solitária. Ele é frequentemente o único em sua geração que ainda lembra completamente os rituais antigos, as palavras certas a serem pronunciadas, os tempos exatos quando certas ações devem ser realizadas. Jovens ocasionalmente procuram-no, movidos mais pela curiosidade do que pela verdadeira compreensão, e ele deve decidir cuidadosamente quanta informação compartilhar e com quem. Nem todos estão prontos para carregar o peso dessas tradições, e nem todos possuem o caráter necessário para utilizá-las responsavelmente. Suas memórias da infância são povoadas por figuras que as crianças de hoje conhecem apenas através de histórias diluídas e comercializadas. Ele lembra-se vividamente das noites de dezembro, quando seu próprio avô o levava para observar os rituais tradicionais, explicando em sussurros a importância de cada gesto, cada som, cada símbolo utilizado. Essas experiências formaram não apenas sua compreensão do mundo, mas sua identidade fundamental como guardião de uma herança cultural que ele vê sendo constantemente ameaçada pela modernização e pela superficialidade do mundo contemporâneo. A solidão de sua posição é agravada pelo fato de que muitos de seus contemporâneos partiram, levando consigo conhecimentos que nunca poderão ser recuperados. Heinrich sente o peso do tempo pressionando sobre ele, sabendo que cada dezembro pode ser o último em que ele será capaz de garantir que as tradições sejam observadas adequadamente. Esta consciência da mortalidade torna sua missão ainda mais urgente e sua determinação mais férrea. Enquanto os dias de dezembro se aproximam, Heinrich começa seus preparativos anuais com a solenidade de um sacerdote preparando um ritual sagrado, sabendo que o futuro de tradições milenares
pode depender de sua fidelidade aos ensinamentos de seus antepassados. O terceiro dia de dezembro desperta com uma atmosfera carregada de sinais que apenas os mais atentos conseguem perceber. Heinrich acorda antes do amanhecer, como tem feito há décadas, e imediatamente nota sutilezas no ambiente que passariam despercebidas para a maioria das pessoas. O vento que sopra através das montanhas carrega um som diferente, quase como sussurros distantes em uma linguagem esquecida. As árvores sem folhas balançam de maneira peculiar, seus galhos descrevendo padrões no ar que lembram símbolos antigos gravados em pedras rúnicas. Na cozinha de sua casa centenária, Heinrich prepara seu chá matinal, enquanto observa pela janela embaçada o despertar gradual da aldeia. As primeiras pessoas a sair de casa são os padeiros e leiteiros, que cumprem suas rotinas diárias, aparentemente alheios às mudanças sutis no ambiente. Mas Heinrich nota como os animais domésticos se comportam de forma estranha. Os cães latem para sombras que não existem. Os gatos se recusam a sair de casa. E mesmo os pássaros parecem evitar certas áreas da aldeia, como se pudessem sentir algo que os humanos ainda não percebem. As crianças, com sua sensibilidade natural para o sobrenatural, começam a demonstrar sinais de inquietação. Elas acordam de sonhos perturbadores, que não conseguem descrever adequadamente, mas que deixam uma sensação de desconforto que persiste durante todo o dia. Algumas relatam ter visto figuras estranhas nas bordas de seus campos de visão, formas altas e escuras que desaparecem quando olhadas diretamente. Os pais inicialmente atribuem essas visões à ansiedade pré-natalina ou à superexcitação comum da época, mas os mais sábios entre eles começam a prestar atenção mais cuidadosa às palavras de seus filhos. Heinrich recebe a primeira visita oficial da temporada quando Marcus Weber, um homem de meia idade cujo bisavô também participava das tradições antigas, bate à sua porta com uma expressão preocupada. Marcus trabalha como carpinteiro e tem notado algo estranho em sua oficina. Ferramentas que ele tem certeza de ter guardado em determinados lugares aparecem em outros, sempre arranjadas de forma que formam padrões específicos. Madeira recém-cortada desenvolve veios e texturas que não estavam presentes quando foi trabalhada, e o som de seu martelo ecoava de maneira diferente, como se o próprio espaço ao redor estivesse mudando de densidade. Durante sua conversa com Heinrich, Marcus descreve também mudanças sutis no comportamento de outros moradores da aldeia. O padeiro local mencionou que sua massa de pão tem fermentado de forma irregular, criando formas e padrões que lembram rostos distorcidos. A florista observou que suas flores de inverno estão morrendo prematuramente em certas áreas de sua loja, mas florescendo exuberantemente em outras, sem qualquer explicação lógica para essa distribuição. O ferreiro relatou que o som de seu martelo contra o ferro tem produzido ecos que parecem formar melodias, sempre as mesmas sequências de notas que ele jura nunca ter ouvido antes, mas que de alguma forma lhe são familiares. Heinrich escuta esses relatos com a seriedade de um médico avaliando sintomas de uma condição conhecida. Para ele, esses não são eventos aleatórios ou coincidências estranhas, mas indicadores claros de que as barreiras entre os mundos estão se tornando mais tênues, como acontece todos os anos durante esta época, mas com uma intensidade que varia dependendo de fatores que nem sempre são completamente compreensíveis. Ele consulta seus registros antigos, comparando as descrições atuais com padrões documentados por seus antepassados ao longo dos séculos. A biblioteca pessoal de Heinrich contém diários detalhados que registram fenômenos similares em anos anteriores, alguns escritos por seu próprio avô, outros copiados de fontes ainda mais antigas. Esses documentos revelam que a intensidade dos presságios costuma estar relacionada ao comportamento moral da comunidade durante o ano anterior. Anos de maior egoísmo, desonestidade ou crueldade tendem a produzir sinais mais pronunciados, como se alguma força cósmica estivesse preparando um ajuste de contas mais severo. Enquanto Heinrich estuda seus textos antigos à luz de velas tremeluzentes, ele não pode deixar de notar que os sinais deste ano parecem particularmente intensos. As descrições em seus livros falam de anos similares no passado,
e as consequências que se seguiram a esses períodos de presságios intensificados, há uma responsabilidade crescente em seus ombros, pois ele sabe que o papel das tradições antigas não é apenas preservar o folclore, mas manter um equilíbrio delicado que pode ter implicações muito reais para o bem-estar de toda a comunidade. A noite se aproxima mais cedo, como sempre acontece em dezembro, mas desta vez as sombras parecem mais densas e as estrelas, quando visíveis através das nuvens, brilham com uma qualidade diferente, quase expectante, como se todo o cosmos estivesse aguardando algum evento iminente. Na quarta manhã de dezembro, Heinrich decide empreender uma caminhada pelas ruas da aldeia, observando com olhos experientes como as duas faces do Natal coexistem em uma dança complexa entre luz e escuridão, recompensa e punição, esperança e temor. As decorações natalinas modernas pendem das janelas e portas como símbolos de um mundo que preferiu esquecer suas raízes mais sombrias, mas Heinrich enxerga além dessas fachadas coloridas, percebendo as correntes subterrâneas de tradições mais antigas que ainda fluem sob a superfície da consciência coletiva. As vitrines das lojas exibem uma profusão de objetos brilhantes e coloridos, brinquedos que prometem alegria instantânea, doces que seduzem com sua aparência perfeita e decorações que transformam qualquer ambiente em um cenário de conto de fadas. Mas Heinrich observa também os pequenos detalhes que passam despercebidos pela maioria, pequenas figuras de São Nicolau que, observadas mais atentamente, possuem expressões que não são inteiramente benevolentes, anjos cujos sorrisos parecem conter segredos, e mesmo papais noéis comerciais que, sob certas luzes, projetam sombras que lembram formas menos reconfortantes. Em uma das lojas de artesanato tradicional, Heinrich encontra Ingrid Schneider, uma mulher de 60 anos que mantém viva a arte de esculpir máscaras tradicionais de madeira. Ingrid é uma das poucas pessoas na aldeia que ainda compreende completamente a dualidade inerente às tradições natalinas, tendo aprendido o ofício com sua avó, que por sua vez havia herdado o conhecimento de gerações anteriores. Sua oficina nos fundos da loja é um lugar onde o passado e o presente se encontram de forma tangível. As mãos habilidosas de Ingrid trabalham a madeira com uma precisão que vai além da técnica, incorporando em cada escultura não apenas forma e textura, mas também intenção e propósito. Ela explica para Heinrich como cada máscara que cria possui duas faces: a visível, que representa a função óbvia do objeto, e a invisível, que carrega o peso de significados mais profundos. Uma máscara de São Nicolau não é apenas uma representação do santo generoso, mas também um lembrete de que a verdadeira generosidade exige discernimento entre quem merece recompensas e quem necessita de correção. Ingrid mostra para Heinrich suas obras mais recentes, máscaras que serão utilizadas nas celebrações que se aproximam. Há uma variedade impressionante. Algumas representam figuras angelicais com expressões serenas. Outras retratam santos com olhares penetrantes que parecem capazes de ver através das fachadas humanas, e algumas apresentam características mais inquietantes, faces com traços que não são inteiramente humanos, olhos que brilham com uma luz própria mesmo na madeira inerte, e sorrisos que sugerem conhecimentos que talvez fosse melhor não possuir. A conversa entre os dois artesãos da tradição inevitavelmente se volta para a natureza dual que caracteriza não apenas o Natal alpino, mas a própria condição humana. Heinrich compartilha reflexões desenvolvidas ao longo de décadas de observação. Como a sociedade moderna tem tentado eliminar sistematicamente os aspectos mais sombrios das tradições natalinas, criando uma versão sanitizada e comercial que perde grande parte de seu poder transformador. Ele argumenta que, ao remover o elemento de julgamento moral e consequência das celebrações natalinas, a sociedade contemporânea privou essas tradições de sua função educativa mais importante. Ingrid concorda, observando como as crianças de hoje crescem em um ambiente onde são levadas a acreditar que o Natal é exclusivamente sobre presentes e gratificação, sem qualquer conexão real com o comportamento moral ou crescimento pessoal. Ela relembra como, em sua própria infância,
As semanas que antecediam o Natal eram períodos de genuína introspecção, quando as crianças eram naturalmente levadas a refletir sobre suas ações do ano anterior, sabendo que haveria consequências reais, não apenas a ausência de presentes, mas o enfrentamento de forças que equilibrariam a balança moral. A discussão se aprofunda quando Heinrich menciona sua preocupação crescente com os sinais que tem observado. Ingrid confirma suas próprias observações. A madeira que utiliza em suas esculturas tem reagido de forma incomum às suas ferramentas, às vezes revelando padrões internos que ela nunca viu antes, como se a própria natureza estivesse tentando comunicar algo através de suas criações. Algumas das máscaras que ela completou recentemente pareciam ter adquirido expressões ligeiramente diferentes das que ela havia originalmente esculpido, mudanças sutis, mas perceptíveis, que a deixam simultaneamente fascinada e inquieta. Ambos concordam que este ano específico carrega uma intensidade particular, como se as forças que governam o equilíbrio entre recompensa e punição estivessem se preparando para uma manifestação mais pronunciada do que o usual. Heinrich sente a responsabilidade pesando mais intensamente em seus ombros, enquanto Ingrid se pergunta se suas criações serão adequadas para canalizar apropriadamente as energias que se aproximam. No 5º dia de dezembro, Heinrich se recolhe ao sótão de sua casa ancestral, um espaço sagrado que funciona como repositório das memórias e tradições de sua linhagem familiar. O ambiente, iluminado apenas por uma janela pequena que permite a entrada da luz cinzenta do inverno alpino, abriga tesouros que representam séculos de conhecimento acumulado sobre as tradições mais antigas da região. Baús de madeira escura guardam objetos que pertenceram a gerações de guardiões das tradições, enquanto estantes improvisadas suportam o peso de livros e pergaminhos que documentam práticas e crenças que precedem a chegada do cristianismo nas montanhas austríacas. O primeiro objeto que Heinrich retira de um baú cuidadosamente preservado é o diário de seu bisavô, Johann Müller, escrito em uma caligrafia elegante, mas desbotada pelo tempo. Johann havia documentado meticulosamente suas experiências como participante ativo das tradições de Krampusnacht durante o século XIX, quando essas práticas ainda eram observadas com uma seriedade e autenticidade que já não existem no mundo moderno. Suas páginas descrevem não apenas os aspectos externos dos rituais, as máscaras, as roupas, os movimentos específicos, mas também os estados de consciência alterada que os participantes experimentavam durante essas cerimônias. According to Johann's writings, the transformation that occurred when men donned the traditional costumes was not merely theatrical, but genuinely spiritual. Heinrich reads passages describing how the act of putting on the carved wooden masks seemed to awaken something primal within the participants, connecting them to forces and energies that existed long before human civilization had developed its complex moral and social structures. The diary contains detailed instructions for preparing the costumes, blessing the masks, and performing the specific movements that would ensure the rituals served their intended purpose of moral balance and community cleansing. Heinrich finds a wooden box containing his great-grandfather's personal ritual items, a set of bells made from a specific alloy that produce sounds believed to carry across both physical and spiritual realms, leather straps worn smooth by decades of use, and small carved charms that were sewn into the costume to provide protection for the wearer during the intense spiritual experiences that accompanied the rituals. Each item carries the patina of age and use, but also something more intangible, a sense of accumulated power from years of faithful service in maintaining ancient traditions. The discovery of a collection of letters between Johann and other tradition keepers from neighboring villages reveals the existence of a network of individuals who shared responsibility for maintaining these practices across the Alpine region. The correspondence discusses not only practical matters of costume construction and ritual timing, but also philosophical questions about the role these traditions played in maintaining social order and moral balance. These letters reveal that the tradition keepers of previous generations saw themselves not as performers of quaint folk customs, but as guardians of essential spiritual practices
that kept their communities aligned with fundamental cosmic principles. One particularly significant document is a hand-drawn map created by Johann's father, showing specific locations in the surrounding mountains where certain aspects of the traditions were believed to be most potent. These sites, marked with symbols that blend Christian and pre-Christian iconography, represent places where the boundary between the physical and spiritual worlds was considered to be naturally thinner. The map includes detailed notes about the optimal times for visiting each location, the specific rituals to be performed there, and warnings about dangers that could arise from improper conduct in these sacred spaces. Heinrich discovers a collection of photographs from the early 20th century, showing groups of men in full Krampus regalia. These images, despite their age and the primitive photographic technology of the time, capture something that sends a chill through Heinrich's spine. The figures in the photographs possess a presence that transcends mere costume and performance. Their postures, their positions, even the way shadows fall around them suggest that they are channeling something genuinely otherworldly. Some of the photographs show phenomena that Heinrich cannot explain: unusual light patterns, shadows that don't match the positions of the costumed figures, and background details that seem to shift slightly between similar photographs taken moments apart. A leather-bound journal written by his grandfather contains detailed observations about the effects these traditions had on the community over the years. The entries describe how years when the rituals were performed with proper reverence and authenticity corresponded with periods of social harmony, good harvests, and general well-being. Conversely, years when the traditions were neglected or performed half-heartedly were followed by periods of social discord, natural disasters, and various forms of community suffering. As Heinrich examines these family treasures, he feels the weight of inherited responsibility settling more heavily upon his shoulders. These documents make clear that he is not simply the keeper of quaint folklore, but the current link in an unbroken chain of guardians who have maintained practices essential for the spiritual and moral health of his community. The approaching Krampusnacht represents not just an annual celebration, but a critical opportunity to fulfill obrigations that stretch back through countless generations of his ancestors. Na manhã do 6º dia de dezembro, Heinrich desperta com a certeza de que chegou o momento de iniciar os preparativos mais sérios e solenes para a noite de Krampus, que se aproxima rapidamente. A responsabilidade que carrega não permite mais adiamentos ou hesitações. Os sinais que tem observado, combinados com o conhecimento herdado de seus antepassados, tornam claro que este ano exigirá uma observância particularmente cuidadosa e autêntica das tradições ancestrais. Ele veste suas roupas mais pesadas e sai de casa nas primeiras horas da manhã, quando o vapor de sua respiração forma nuvens densas no ar gelado e as ruas ainda estão desertas. Sua primeira parada é a casa de Markus Weber, o carpinteiro que havia procurado Heinrich alguns dias antes para relatar os fenômenos estranhos em sua oficina. Markus o recebe com uma expressão que mistura ansiedade e determinação. Ele passou as últimas noites pesquisando em documentos familiares e conversando com parentes mais velhos, tentando recuperar fragmentos de conhecimento sobre as tradições que seu bisavô havia praticado. Sua oficina foi reorganizada para acomodar o trabalho especial que precisa ser realizado: a criação e restauração de elementos essenciais para as cerimônias que se aproximam. Heinrich examina cuidadosamente o trabalho que Markus começou com base em memórias fragmentárias e descrições vagas. Há máscaras de madeira em vários estágios de completude, algumas esculpidas com habilidade impressionante, outras que revelam a falta de conhecimento específico sobre detalhes cruciais. Heinrich oferece orientação precisa sobre proporções, símbolos e acabamentos, que fazem a diferença entre um objeto decorativo e uma ferramenta ritual genuína. Cada entalhe deve seguir padrões específicos. Cada curva deve respeitar geometrias que foram desenvolvidas ao longo de séculos de refinamento espiritual. A próxima visita é à oficina de Ingrid Schneider, que tem trabalhado intensamente na criação de novas máscaras e na restauração de exemplares antigos, que serão utilizados nas cerimônias. Ingrid mostra para Heinrich sua obra mais ambiciosa, uma máscara principal que será utilizada pela figura central das celebrações,
esculpida em madeira de carvalho, que ela própria selecionou de uma árvore específica nas montanhas, seguindo critérios que aprendeu com sua avó décadas atrás. A máscara possui uma presença perturbadora, mesmo em seu estado inacabado, com traços que combinam características humanas e animais de forma que sugere algo além de ambas as naturezas. Heinrich examina o trabalho de Ingrid com a atenção de um mestre avaliando a obra de um discípulo talentoso. Ele oferece sugestões sobre detalhes finais que aumentarão a eficácia espiritual da peça. A orientação precisa de certas linhas, a profundidade específica de certas depressões e a aplicação de substâncias tradicionais que conferirão à madeira propriedades que vão além do meramente artístico. Ingrid escuta essas instruções com reverência, compreendendo que está recebendo conhecimentos que poucos na região ainda possuem. O trabalho conjunto dos 3 artesãos tradicionais se estende por todo o dia, com cada um contribuindo suas habilidades específicas para criar um conjunto de objetos rituais que será capaz de canalizar apropriadamente as energias que se manifestarão durante a Krampusnacht. Marcus trabalha na criação de correntes e implementos de metal, forjando cada elo com técnicas tradicionais e sussurrando palavras de poder que seu bisavô havia ensinado a seu avô. O som rítmico do martelo contra o ferro ecoa pela oficina como uma percussão hipnótica que parece despertar ecos de tempos ancestrais. Ingrid aplica os toques finais às máscaras, utilizando pigmentos naturais preparados segundo receitas antigas e técnicas de aplicação que garantem durabilidade não apenas física, mas também espiritual. Cada pincelada é aplicada com intenção específica. Cada cor carrega significados simbólicos que foram preservados através de gerações de artesãos iniciados. Heinrich supervisiona todo o processo, oferecendo orientação baseada em conhecimento teórico profundo e experiência prática acumulada ao longo de décadas de observação atenta. À medida que o dia progride, os 3 guardiões das tradições sentem uma transformação sutil, mas perceptível em suas consciências. O trabalho físico de criar os objetos rituais está tendo um efeito preparatório em suas mentes e espíritos, alinhando-os com as energias que em breve precisarão canalizar e direcionar. Suas conversas tornam-se mais focadas, suas percepções mais aguçadas, e uma sensação de propósito transcendente começa a substituir as ansiedades e incertezas que haviam caracterizado os primeiros dias de dezembro. Quando a escuridão finalmente envolve a aldeia, os 3 guardiões se reúnem na casa de Heinrich para uma refeição simples e uma discussão final sobre os preparativos que ainda precisam ser completados. A atmosfera é solene, mas não sombria. Há uma sensação de que estão participando de algo muito maior do que suas individualidades, algo que os conecta a gerações de antepassados e que terá impactos duradouros no bem-estar de sua comunidade. O 7º dia de dezembro amanhece com uma qualidade de luz diferente, como se o próprio sol estivesse ciente da proximidade de eventos extraordinários. Heinrich desperta antes do amanhecer com uma clareza mental que não experimentava há anos, sua consciência aguçada por uma combinação de propósito ancestral e responsabilidade presente. O ar gelado que entra pela janela entreaberta de seu quarto carrega aromas que parecem vir de florestas primordiais, pinho, terra úmida e algo indefinível que desperta memórias que não são suas, mas de gerações anteriores gravadas em seu sangue e ossos. A aldeia toda parece estar passando por uma transformação sutil, mas perceptível. As pessoas caminham pelas ruas com uma pressa diferente da habitual correria de dezembro. Há uma qualidade de expectativa nervosa no ar, como se todos pressentissem que algo significativo está prestes a acontecer, mesmo aqueles que conscientemente não acreditam mais nas tradições antigas. As crianças demonstram comportamentos particularmente interessantes neste dia crucial. Muitas acordam de sonhos vívidos que não conseguem descrever completamente, mas que deixam impressões duradouras de figuras imponentes, florestas escuras e sensações de serem observadas por olhos que brilham na escuridão. Durante o dia, elas se mostram simultaneamente excitadas e apreensivas,
como se uma parte primitiva de suas mentes estivesse se preparando para algo que suas consciências modernas não conseguem processar adequadamente. Heinrich passa a manhã em preparação espiritual pessoal, seguindo rituais de purificação que aprendeu com seu avô décadas atrás. Ele jejua até o meio-dia, bebe apenas chás preparados com ervas específicas, colhidas nas montanhas durante fases lunares apropriadas, e dedica várias horas à meditação profunda que o conecta com a linhagem de guardiões das tradições que o precederam. Durante essas horas de contemplação silenciosa, ele sente a presença de seus antepassados como uma força tangível, oferecendo orientação e fortalecimento para os desafios que virão. Marcus Weber e Ingrid Schneider passam o dia finalizando os últimos detalhes dos objetos rituais que criaram. Marcus testa cada corrente, cada sino, cada elemento metálico para garantir que produzam os sons precisos necessários para os rituais. O trabalho físico é acompanhado por um estado de concentração meditativa que transforma a oficina em um espaço sagrado onde o mundo ordinário e o extraordinário começam a se sobrepor. Ingrid aplica os últimos toques de tinta e verniz às máscaras, cada pincelada carregada com intenções específicas e energizada por palavras de poder sussurradas em dialetos antigos que ela aprendeu com sua avó. À medida que o dia avança, outros membros da comunidade que possuem alguma conexão com as tradições ancestrais começam a se preparar silenciosamente. Alguns são descendentes de antigas famílias de guardiões das tradições. Outros são indivíduos que desenvolveram sensibilidade para os aspectos espirituais da cultura local através de anos de observação atenta. Eles não se reúnem abertamente. As preparações são feitas na privacidade de suas casas, seguindo fragmentos de conhecimento preservados em memórias familiares ou intuições desenvolvidas através de experiências pessoais com o sobrenatural. A atmosfera na aldeia se torna progressivamente mais carregada durante as horas da tarde. Animais domésticos demonstram sinais crescentes de agitação. Cães latem para cantos vazios. Gatos se escondem em locais onde normalmente não vão. E mesmo os pássaros parecem evitar certas áreas da aldeia. O vento que desce das montanhas carrega sons que poderiam ser galhos batendo uns nos outros, mas que para ouvidos atentos soam suspeitosamente como passos pesados e o tilintar distante de correntes metálicas. Heinrich realiza uma última inspeção nos objetos rituais que serão utilizados na cerimônia, verificando cada detalhe com a meticulosidade de um cirurgião preparando instrumentos para uma operação delicada. As máscaras parecem ter adquirido uma presença própria durante os dias de preparação, seus olhos vazios brilhando com uma luz sutil, mesmo na madeira inerte. As correntes de ferro produzem harmonias complexas quando movimentadas, criando padrões sonoros que parecem ecoar em dimensões além da física. Durante o jantar, Heinrich, Marcus e Ingrid se reúnem pela última vez antes dos eventos da noite. A conversa é mínima. Todos sentem que chegou o momento de transcender as palavras e entrar em comunhão com forças que são melhor compreendidas através da experiência direta do que através da discussão intelectual. Eles compartilham uma refeição simples, mas significativa, cada alimento escolhido por suas propriedades tradicionais de fortalecimento espiritual e purificação física. Quando a escuridão completa finalmente envolve a aldeia, os 3 guardiões das tradições começam o processo de vestir os trajes rituais. Este não é um simples ato de se fantasiar, mas uma transformação fundamental que os preparará para canalizar energias ancestrais e servir como pontes entre o mundo humano e forças cósmicas que governam o equilíbrio moral do universo. Cada peça de roupa, cada acessório, cada detalhe do traje possui significado específico e função energética precisa. A noite de Krampus está prestes a começar, e com ela, a manifestação de tradições que conectam a pequena aldeia alpina às forças primordiais que governam a justiça cósmica e o equilíbrio entre luz e escuridão na experiência humana. A escuridão de 5 de dezembro envolve a aldeia alpina como um manto espesso e expectante, transformando ruas familiares em cenários de um mundo onde as leis ordinárias da realidade se tornam mais flexíveis.
Heinrich, Marcus e Ingrid se encontram na antiga igreja abandonada nos arredores da aldeia, um local que há séculos serve como ponto de partida para as cerimônias tradicionais de Krampusnacht. O edifício de pedra, com suas paredes cobertas de musgo e vitrais quebrados que filtram a luz da lua de forma fragmentada, proporciona a atmosfera adequada para a transformação que está prestes a ocorrer. Os três guardiões das tradições iniciam o ritual de vestimenta com reverência solene, cada movimento carregado de significado ancestral. Heinrich veste primeiro as roupas base de lã escura, depois as peles de carneiro, que foram preparadas segundo técnicas tradicionais e benzidas, com palavras de poder. Marcus ajusta as correntes de ferro ao redor da cintura e dos pulsos, testando o peso e o som que produzirão durante os movimentos rituais. Ingrid coloca cuidadosamente as máscaras de madeira sobre seus rostos, sentindo imediatamente como a percepção da realidade se altera quando seus olhos humanos passam a ver o mundo através dos olhos esculpidos de entidades ancestrais. A transformação que ocorre quando os trajes rituais estão completos vai muito além do físico. Heinrich sente uma presença antiga se manifestando através de seu corpo, uma consciência que possui conhecimento de eras passadas e autoridade moral que transcende a individualidade humana. Seus movimentos tornam-se mais deliberados e poderosos. Sua postura adquire uma qualidade imponente que nunca possuiu em sua vida cotidiana, e sua voz, quando fala, carrega harmonias que parecem vir de múltiplas gargantas simultaneamente. Marcus experimenta uma conexão profunda com forças primordiais da natureza, sentindo a energia das montanhas fluindo através de seus ossos e a sabedoria das florestas ancestrais expandindo sua consciência. As correntes que carrega não são mais simples objetos de metal, mas instrumentos que canalizam poder cósmico, cada movimento produzindo sons que ressoam através de dimensões invisíveis. Ingrid sente-se tomada por uma percepção aguçada que lhe permite ver através das fachadas humanas diretamente no coração moral das pessoas, distinguindo instantaneamente entre aqueles que merecem recompensa e aqueles que necessitam correção. O trio inicia sua procissão pelas ruas da aldeia com movimentos que combinam dança ritual e manifestação de poder sobrenatural. Seus passos seguem padrões específicos que foram desenvolvidos ao longo de séculos para maximizar a eficácia espiritual dos rituais, cada sequência de movimentos criando vórtices de energia que se espalham pela comunidade como ondas invisíveis de influência transformadora. O som das correntes batendo contra o pavimento de pedra cria uma percussão hipnótica que desperta ecos de memórias ancestrais em todos que o escutam. As reações da população da aldeia variam drasticamente dependendo de suas predisposições morais e espirituais. Crianças que durante o ano demonstraram bondade, honestidade e respeito pelos outros observam a procissão com fascínio respeitoso, sentindo intuitivamente que estão presenciando algo sagrado e benéfico. Seus pais, se são pessoas de bom caráter, experimentam uma sensação de purificação e renovação espiritual, como se antigas culpas estivessem sendo perdoadas e novos começos se tornassem possíveis. Porém, aqueles que carregam culpas significativas ou que vivem de forma moralmente questionável experimentam reações muito diferentes. Crianças que foram especialmente cruéis, egoístas ou desonestas durante o ano sentem uma apreensão crescente que se transforma em terror genuíno quando as figuras mascaradas se aproximam. Seus corpos reagem com sintomas físicos de medo extremo, mas há também um componente de reconhecimento espiritual. Uma parte profunda de suas consciências compreende que estão enfrentando consequências inevitáveis de suas próprias ações. Adultos que vivem vidas de hipocrisia, crueldade ou desonestidade descobrem que não conseguem se esconder atrás de suas fachadas habituais. As figuras mascaradas possuem uma capacidade sobrenatural de enxergar através de mentiras e pretensões, e sua mera presença força confrontos com verdades que essas pessoas passaram o ano inteiro tentando evitar. Alguns experimentam arrependimento genuíno e resolução de mudança. Outros se recusam a aceitar a necessidade de transformação e se tornam ainda mais defensivos e hostis.
A procissão se move pela aldeia seguindo rotas que foram estabelecidas por gerações de praticantes das tradições, visitando locais específicos onde a influência espiritual é mais potente e parando diante das casas de indivíduos que precisam de atenção especial. Em algumas residências, a presença das figuras mascaradas traz bênçãos e proteção, deixando uma energia de paz e harmonia que perdurará durante todo o ano seguinte. Em outras, ocorrem confrontos mais dramáticos, onde comportamentos problemáticos são expostos e consequências morais são administradas através de métodos que transcendem a compreensão puramente racional. À medida que a noite avança, os efeitos dos rituais se espalham através da comunidade como ondas de transformação moral. Relacionamentos familiares que haviam se deteriorado encontram oportunidades de cura. Segredos que causavam sofrimento desnecessário são revelados de forma que permite resolução, e padrões de comportamento destrutivo são interrompidos por intervenções que parecem vir de fontes sobrenaturais, mas que na realidade emergem das próprias consciências das pessoas quando confrontadas com verdades fundamentais sobre suas vidas. Quando o amanhecer finalmente começa a clarear o céu sobre as montanhas austríacas, Heinrich, Marcus e Ingrid retornam à igreja abandonada para o ritual de encerramento. O processo de remover os trajes cerimoniais é tão significativo quanto vesti-los havia sido, marcando a transição de volta para consciências humanas ordinárias, mas consciências que foram permanentemente alteradas pela experiência de canalizar forças cósmicas de justiça e equilíbrio moral. A aldeia desperta para um novo dia transformado. As tradições ancestrais cumpriram mais uma vez seu propósito essencial de manter o equilíbrio entre luz e escuridão, recompensa e punição, esperança e responsabilidade moral, garantindo que a comunidade continue conectada às verdades fundamentais que governam a experiência humana em sua relação com forças que transcendem a compreensão puramente material da existência.